Estamos ao vivo, doutor. Prazer em recebê-lo. Doutor Marlos Arnes de Oliveira, diretamente de Curitiba, exímio advogado, atuante, principalmente no sul do país. Gostaria aqui de agradecer a participação de alguns colegas que nos assistem agora ao vivo, e caso tenham alguma pergunta, alguma sugestão, que envie aqui no nosso post no YouTube. Doutor, prazer em recebê-lo. Cássio Duarte, uma alegria estar com você aqui em Goiânia, mesmo online. Nós que estivemos juntos, eu tive o prazer de conhecer o Cássio no curso do IBCCRIM, de Direito Penal Econômico, já há alguns anos. Depois disso, venho acompanhando o trabalho da advocacia do Cássio em Goiânia, e temos trocado informações e mensagens, analisado casos, discutido assuntos, e fiquei muito feliz com o teu convite para participar com você hoje dessa nossa conversa sobre a justiça penal negocial. Doutor, para iniciar nosso assunto da nossa live aqui, que é a justiça penal negocial, quais os institutos que é possível fazer uma negociação no direito penal? Pois então, Cássio, aí é um momento muito interessante que nós estamos vivendo no direito penal. Por quê? E aqui é interessante dar um panorama geral, porque ele vai nortear toda a nossa conversa e os amigos todos que estão nos assistindo. Em 1995, com a lei do Juizado Especial, Lei 9.095, de 98, Lei 9.099. 9.099. Isso, 9.099 de 95, desculpe, nós tivemos os dois primeiros instrumentos de negociação, que foram a transação penal e a suspensão condicional do processo. Via de regra, não se deu, à época, pelos juristas, a importância desses dois institutos como institutos de efetiva justiça penal negocial. Eles ficaram lá adstritos aos crimes de menor potencial ofensivo, lá no Juizado Especial, antiga Justiça de Pequenas Causas. Mas também, paralelamente a esses dois instrumentos, nós já tínhamos, à época, desde o início dos anos 90, a delação premiada, que com a Lei 12.850, de 2013, passou a ser colaboração premiada. Não mudou só o nome, teve uma roupagem melhor, sofreu profundas alterações com a 13.964, que também trouxe o acordo de não persecução penal. Significa dizer hoje que nós temos, para os crimes de menor potencial ofensivo, com as penas de até 2 anos, a possibilidade da transação penal e da suspensão condicional do processo, lá no Juizado Especial Criminal. Nós temos a colaboração premiada, possível na maior parte dos crimes que envolvam direito penal econômico e organização criminosa, e agora nós temos o acordo de não persecução penal para todos aqueles crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Portanto, você que advoga na área do direito penal, você que milita na área do direito penal como promotor de justiça, você magistrado, assessores, enfim, aqueles que nos acompanham, todos aqueles crimes cuja pena esteja até 4 anos, menor do que 4 anos, nós estaremos frente à possibilidade de acordo, ou de transação penal, ou de suspensão condicional do processo, ou acordo de não persecução penal. E ainda temos a colaboração premiada, que é um instrumento que nós vamos debater bastante hoje. Então, esse é o nosso cenário de fundo da nossa conversa hoje, Cássio. E eu gostaria de perguntar a você como que você entende a definição, como que você está vendo o acordo de não persecução penal. Olha, doutor, o acordo de não persecução penal é um novo instituto, né, que a lei anticrime trouxe para dentro do direito penal. Ela está prevista lá no artigo 28A, no caso de crimes que não envolvem violência, grave ameaça, e a pena mínima seja no máximo até 4 anos. É um instituto novo, ainda não está muito em vigor, né? Tanto é que hoje eu fiz uma pesquisa, não achei tantas decisões relevantes acerca desse instituto ainda, né, por causa da pandemia, que infelizmente vem atrapalhando aí nosso país, a justiça, né?
mas é um novo instituto que eu creio que é mais um meio de defesa para o réu, né? Assim como é a colaboração premiada, obviamente que não é o primeiro passo a ser tomado pelo advogado, mas, sem sombra de dúvidas, é um meio de defesa para o réu. E uma grande questão que surgiu, doutor Marlos Arnes, é se o ANPP é um direito subjetivo ou não do réu. Esse é um ponto enorme de discussão, Cássio, e dentro do acordo de não persecução penal, aquele momento em que o Ministério Público não arquiva a investigação, portanto, ele recebeu o relatório da polícia ou promoveu a investigação, não é o caso de arquivamento, não houve grave ameaça ou violência no tipo penal, e aí o Ministério Público, sendo a pena mínima inferior a 4 anos, propõe o acordo de não persecução penal. E a discussão sobre ser um direito subjetivo do réu se impõe. O que diz essa pergunta que você me fez? Se o Ministério Público não oferece o acordo de não persecução penal, a lei prevê, lá nesse mesmo artigo 28A, que foi trazido pela Lei 13.964, que a parte pode recorrer e esse recurso vai para a instância superior do Ministério Público. Mas, se a instância superior do Ministério Público concordar com o promotor de primeiro grau e não oferecer o acordo de não persecução penal, eu até separei aqui, quando me preparava para a nossa conversa, um acórdão muito recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz o seguinte: houve uma insurgência através de habeas corpus, é o habeas corpus 20.64.224/2028-26.0000, em que houve uma insurgência justamente por conta do promotor não ter oferecido o acordo de não persecução penal, o segundo grau do Ministério Público não ter oferecido também, concordando com o promotor do primeiro grau, e o réu, então, moveu um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que realmente deve-se preservar o acórdão chamou de posição institucional do Ministério Público. Então, habeas corpus, leio a ementa, insurgência quanto à ausência de propositura de acordo de não persecução penal. É um caso de tráfico, a Procuradoria-Geral de Justiça foi provocada pelo juízo nos moldes do artigo 28A, ou seja, esse recurso que eu disse a vocês, manteve a posição de recusa do promotor e a ordem foi denegada, visando preservar a posição institucional do Ministério Público. Esse acórdão é 5 de maio de 2020. Portanto, nós estamos vendo que a jurisprudência parece apontar para um não direito, ou seja, não ser um direito subjetivo do réu. A doutrina parece caminhar nesse sentido também, entretanto, aqui vai a minha discordância. Inclusive, eu avanço um pouco, Cássio, eu tenho causado um pouco aí de discussão nesse ponto com vários colegas, pois eu entendo que o acordo de não persecução penal é, sim, um direito subjetivo do réu. Acredito que, preenchidas as condições do artigo 28, o réu tem direito subjetivo ao acordo de não persecução penal, e vou além na minha provocação. Entendo que a colaboração premiada, com o avançar dos anos e com o avançar das negociações dentro desse sistema de justiça penal negocial, também passará a ser um direito subjetivo do réu. Por que eu entendo dessa forma? Entendo que nós estamos acompanhando uma evolução dos parâmetros. Nós tínhamos a delação premiada sem nenhum parâmetro, sem nenhuma margem dentro das negociações, sem nenhuma orientação legal. Recebemos a Lei 12.850, que fixou margens claras para o acordo de colaboração premiada, e agora com a 13.964 estreitamos essa margem. Então, eu creio que com esse trabalho que os advogados, os promotores, os juízes, enfim, todos nós temos feito, com o passar dos anos, também a colaboração premiada
tende a ser um direito subjetivo do réu. E acredito que o acordo de não persecução penal, em que pese a doutrina ser contra e a jurisprudência estar caminhando, como nós vimos nesse acordo do TJ de São Paulo, em sentido contrário, no meu entendimento, nós temos sim aqui um direito subjetivo do réu. Além desse ponto que você me colocou, e aí eu te pergunto como que você está vendo a questão da confissão no acordo de não persecução penal, porque a lei diz, como você falou, inclusive, que um dos requisitos para o acordo de não persecução penal é o réu confessar. Como é que você está entendendo essa questão da confissão, Cássio? Olha, essa questão, doutor, é uma questão bastante intrincada. Primeiro, ao que parece, ela é flagrantemente inconstitucional, porque tira o direito do réu de permanecer em silêncio. Segundo lá o artigo 5º, inciso 63, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. E o acordo de não persecução penal, ao que parece, traz flagrantemente uma via oposta do que manda a Constituição Federal. É um instituto que ainda, como eu disse hoje mesmo, pela manhã eu fiz as pesquisas, não achei nada nesse sentido, falando sobre essa questão específica, mas que ainda, com certeza, vai logo, logo bater aí aos tribunais superiores, STJ, STF, para discutir a sua constitucionalidade, a sua legalidade. Mas, inclusive, outro ponto... Até vou complementar, Cássio, se você me permite, nós temos... A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas promoveu, nessa linha que você está nos contando, a ação direta de inconstitucionalidade 6304, em que justamente se discute a constitucionalidade da confissão. A meu ver, e é um sentir meu, a confissão nesse ponto é totalmente inconstitucional. Viola o princípio da presunção de inocência, viola o princípio da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Por quê? Porque se você, para fazer o acordo de não persecução penal, deve confessar, evidentemente, se o acordo for rescindido, e nós temos dentro da Justiça Penal Negocial inúmeras hipóteses de rescisão, esta confissão será usada contra você. Tenho ouvido muitos colegas debatendo e dizendo que a confissão não poderia ser usada pelo Ministério Público, que não seria usada pelo Judiciário, que seria uma confissão só para aquele momento do acordo de não persecução penal, mas particularmente não acredito que essa hipótese vá se confirmar na jurisprudência. E a forma com que o Ministério Público tem utilizado isso é que me indica esse caminho. Nós temos assistido que as confissões nada mais são, em boa parte dos casos, do que o Ministério Público enviar um formulário ao réu com a denúncia e o réu escrevendo embaixo que eu, fulano de tal, RG tal, CPF tal, confesso os fatos como acima descritos, no próprio molde da denúncia, ou seja, não é uma confissão que o réu faz. E nós temos inúmeras outras dificuldades aqui, por exemplo, nas grandes operações, nos crimes mais complexos de direito penal econômico, se nós assistimos o réu responder à ação penal, não poucas vezes ele responde também ações cíveis, responde ações administrativas perante os órgãos de controle, e com a confissão, isso terá reflexo muito ruim para o réu no caso dessas ações cíveis e fiscalizatórias dos demais conselhos. Portanto, o meu entendimento é o mesmo entendimento da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, que promoveu essa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 6304, e que aponta a inconstitucionalidade da confissão. Ouso dizer, inclusive, Cássio, que se mantida a questão da confissão, nós teremos, em verdade, uma antecipação da pena. Aqueles critérios que o réu terá que cumprir no acordo de não persecução penal, reparar o dano, prestar serviços à comunidade, pagar uma multa, acrescido do fato dele confessar, significará não um acordo de não persecução penal, mas significará, sim, uma antecipação da pena, o que não é o objetivo desse instituto. Nesse ponto, um dos pontos que eu coloquei, e aí pergunto a você, a questão da rescisão do acordo de não persecução penal. Ou melhor,
Eu que te pergunto agora ou você que me pergunta, Cássio? Desculpe. Pergunto. Você que me pergunta? Para quem está nos acompanhando... Se é possível fazer o ANPP em caso de deslocamento de competência por continência ou conexão, e se for o caso de crime de menor potencial ofensivo que envolva violência ou grave ameaça, se cabe também. Nós estamos aqui, para quem está nos acompanhando, a gente está fazendo um bate-bola, eu pergunto, o Cássio pergunta, e são tantas as questões, intrincadas mesmo, como o Cássio falou. Então, aqui na pergunta do Cássio, que envolve conexão, envolve continência, envolve também crime de menor potencial ofensivo, se caberia o acordo de não persecução penal. E o Cássio acrescentou à pergunta dele um ponto referente que nesse crime de menor potencial ofensivo, que teria sido deslocado por conexão ou por continência, mas houve violência ou grave ameaça. Então, aqui não cabe o acordo de não persecução penal. Essa regra é bem clara. Houve grave ameaça, houve violência, nós não estamos frente a uma possibilidade de acordo de não persecução penal. Já quanto à questão da conexão e da continência, a conexão que unifica processos, que tem vínculo de alguma forma entre eles, e a continência quando um fato criminoso engloba outro fato criminoso, ou é englobado por um outro fato criminoso, me parece que nós poderemos ter o acordo de não persecução penal se a pena ficar no máximo, que a gente diz no mínimo, a pena mínima abaixo de 4 anos. Isso. Preenchidos os requisitos legais do ANPP. Exatamente. Aí nós temos a questão da rescisão, que eu vinha te perguntando. Sim. E aí eu gostaria de saber como é que você está entendendo a questão da rescisão e se ela é ou não automática. Olha, a questão da rescisão do ANPP, se ela pode ser automática ou não, eu acredito que não. Porque se for de certa forma automática, vai tirar o juiz vai deixar de fundamentar a decisão dele. Inclusive, Cássio, quando nós tratávamos das colaborações premiadas ainda sob a égide da Lei 12.850, de 2013, que foi alterada pela 13.964, nós tínhamos, na prática, um instrumento, um processo apenso, por assim dizer, em que se discutia justamente essa questão da rescisão. Novamente, aqui, a Lei 13.964, no que diz respeito ao acordo de não persecução, ela é falha, ela não fala de um procedimento próprio de rescisão, mas ela menciona no parágrafo 10º que o Ministério Público comunicará o juízo e não diz se este procedimento de rescisão se dará perante o Ministério Público, se dará perante a Justiça, como que será esse procedimento de rescisão. Entretanto, para mim, as coisas são bem claras. Havendo a hipótese de rescisão, o Ministério Público comunicará ao juiz, o juiz deverá intimar a defesa para que justifique aquela falta que pode ter ocorrido, e após uma justificativa, o juiz toma a decisão ou não de rescindir. Afinal, o acordo de não persecução penal é um acordo entre o Ministério Público e a defesa, homologado pelo juízo. Portanto, a rescisão também deve ser feita pelo juízo após ouvir a defesa. Uma questão que tem me preocupado é o cabimento ou não do acordo de não persecução penal nos casos de crime de natureza privada. Você já pensou alguma coisa sobre isso, Cássio? Eu entendo que não, doutor, porque se trata de crime de natureza privada e a própria lei define que cabe ao Ministério Público o oferecimento do ANPP, eu entendo que não cabe, não. Desculpe, te cortei. Não, só como eu falei, né? Por se tratar de crime de natureza privada, agora eu queria ouvir o senhor. Exatamente. Eu tenho um entendimento aqui, a lei é bastante clara, que diz que o acordo ele é proposto
o acordo de não persecução penal é proposto pelo Ministério Público. Nos crimes de natureza privada, ou seja, vamos tomar como exemplo aqui os crimes contra a honra, nós temos a hipótese em que o autor da ação penal não é o Ministério Público, mas é a parte ofendida. Então, a grosso modo, não caberia o acordo de não persecução penal. Eu sempre gosto de insistir no meu posicionamento, que é um posicionamento um passo à frente nessas questões da justiça penal negocial, e tenho defendido que sim, caberá o acordo de não persecução penal, nesse caso seria proposto pela parte mesmo, como se fosse o Ministério Público, com a supervisão, com a tutela do Ministério Público e também com a homologação do juiz, e explico por quê. Porque no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, os crimes contra a honra, nós temos outras hipóteses de acordo. Inclusive, é preciso dizer que, se couber a transação penal, não vai caber o acordo de não persecução penal. E, em muitas hipóteses dos crimes contra a honra, cabe a transação penal. Mas, se não for hipótese de transação penal, caberia o acordo, por quê? Porque a própria justiça busca, nos crimes contra a honra, que se faça uma composição entre as partes. Então, se há uma composição entre as partes possível, deveria ser possível também no acordo de não persecução penal. Mas não é isso que a lei diz. A lei diz que quem propõe ao Ministério Público, na ação penal privada, o Ministério Público não pode propor, porque ele não é o titular da ação penal. Portanto, nós aqui temos um caso em que a jurisprudência, de novo, vai ter que decidir. Lembrem, por exemplo, que naqueles crimes de violência contra as mulheres, que também podem se encaixar como crimes de ação penal privada, entre outros, crimes sexuais e alguns outros, nós não, via de regra, não teremos o acordo de não persecução penal por causa da grave ameaça ou da violência. Então, tendo grave ameaça ou violência, não cabe o acordo de não persecução penal. Muito bem, doutor. Outro ponto que foi bastante alterado após a 13.964, né, que é o pacote anticrime, foi a Lei 12.850, que trata da colaboração premiada. Queria saber, na opinião do senhor, qual a natureza jurídica da colaboração. Pois então, Cássio, essa foi uma grande discussão quando se chamava delação premiada. Houve uma boa discussão quando foi promulgada a Lei 12.850, e com a 13.964, logo no artigo 3A, que alterou, se nós pegarmos o capítulo da Lei 12.850, que trata de colaboração premiada, hoje ele é um misto da 12.850 com as alterações promovidas pela 13.964. E lá no 3A deixa claro que o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e um meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse público. Eu quero acrescentar aqui, que me parece que é o principal fundamento da colaboração premiada aos olhos da defesa, é de que a colaboração premiada passou a ser um legítimo instrumento de defesa. Se ele foi muito criticado enquanto se chamava delação premiada, a maior parte das vezes era utilizado apenas nos casos envolvendo tráfico. Depois, com a Operação Lava Jato e outras operações que circundaram a Lava Jato, foi muito utilizado, até em demasia, mas ali ficou claro que, naqueles crimes em que a defesa tem dificuldade na defesa técnica, ou seja, a prova é muito forte em relação ao réu, e essa prova foi, na hipótese, legítima, não há nulidade a ser declarada, a colaboração premiada passa a ser um instrumento de defesa. Então, é um negócio processual entre as partes, é um meio de obtenção de prova, porque o delator, o colaborador, vai levar a prova ou vai indicar os caminhos da prova, e a justiça tem utilizado bastante esse instrumento, não só nas grandes operações, mas em inúmeras operações Brasil afora. Um ponto que também modificou, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes, é se pode ser feita a colaboração premiada sem a presença de um advogado ou sem a presença de um defensor público. Olha, doutor,
doutor, é bastante claro, né? Primeiro que fazer um acordo de colaboração premiada sem a presença de um advogado ou de um defensor público viola claramente o direito de defesa. Então, não cabe às tratativas do acordo sem a presença de advogado ou defensor público, deve ser sempre na presença do advogado ou do defensor, e em caso de conflito de interesse entre o réu, colaborador, e o advogado, deve o celebrante, seja ele polícia, seja o Ministério Público, solicitar a presença de um outro advogado. E em caso de réu hipossuficiente, deve ser oficiado, né, a Defensoria Pública para assistir aquele réu colaborador. Estou de pleno acordo com você. Eu diria que não há hipótese no direito penal, no direito processual penal, de ocorrer qualquer ato sem a presença de um advogado ou de um defensor público. Temos que valorizar muito aqui a participação da Defensoria Pública e também dos defensores dativos nomeados pelo juiz, que tem feito um trabalho hercúleo aí pelo Brasil inteiro. Eu, quantas vezes atuei, até hoje atuo em nomeações feitas pelos juízes. Também a Defensoria Pública está muito estruturada em alguns estados, em outros nem tanto, mas todos os defensores fazendo um esforço gigantesco e obtido boas vitórias no tribunal. Então, e você tocou num ponto muito bom, Cássio, que eu também estou de acordo com você, que é o fato da divergência entre o réu e o seu defensor. Havendo divergência entre o réu e o defensor, deve prevalecer a vontade do réu, a meu sentir, e aí tem que haver uma troca do advogado. Isso, para quem atua em operações de direito penal econômico, clientes empresários, é até difícil de visualizar isso, mas quando nós estamos lá no juizado especial, por exemplo, e não foram poucas as audiências em que a orientação do advogado não é a mesma, o mesmo entendimento do cliente para fins de acordo, vale a vontade do cliente, vale a vontade do réu, e aí ele precisa constituir novo advogado. E se isso ele não tiver condições, o juiz precisa nomear ou chamar a Defensoria Pública. Então, é bem importante esse ponto que você colocou. Doutor, outro ponto importante que modificou, né, com a 13.964, é quando se dá o início das negociações da delação. Esse é um ponto que houve profunda alteração da Lei 13.964, que modificou muito a Lei 12.850. No dia 24 de dezembro, além da Lei 13.964, também foi editada a Lei de Abuso de Autoridade. Houve uma modificação muito grande, e agora a Lei 13.964 prevê, no artigo 3º-C, que a proposta de colaboração premiada deve já estar instruída com procuração, mas na pergunta de quando ela começa, está no 3B, que é a entrega da proposta para a formalização do acordo, que demarca o início das negociações e também constitui ali um marco de confidencialidade. Nós tínhamos, na prática, na 12.850, se criou um instrumento entre os advogados e o Ministério Público, que atuavam em colaborações premiadas, que era um termo de confidencialidade. Esse termo de confidencialidade marcava o início das negociações e as partes ficavam vinculadas a esse termo como início e como confidencialidade mesmo. E isso agora está na lei, que é o artigo 3C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração, com poderes específicos, e o recebimento da proposta demarca o início das negociações e constitui marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais, ou de documento que as formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Então, a lei no 3B, no 3A, no 3C, mas especificamente no 3B, ela deixa claro que é o recebimento da proposta de acordo de colaboração premiada que marca o início das tratativas e a formalização se dá através de um termo de confidencialidade.
E é importante destacar, e aí eu deixo para que você destaque, se há necessidade de procuração com poderes específicos para a delação premiada e se a proposta de colaboração pode ser recusada. Bom, o senhor já respondeu, né? É verdade. Está lá no 3C Mas você complementa. Mas da 12.850, sim, a necessidade de ser firmado com poderes específicos, e caso não tenha a procuração, ela pode ser firmada no próprio termo, né, pessoalmente, pelo colaborador e o advogado. E se a proposta de colaboração pode ser recusada, sim, ela pode ser recusada caso não haja interesse público ou elemento suficiente para a homologação. Maravilha. Outro ponto importante, doutor, sobre esse tema, é com a assinatura do termo de recebimento de proposta de colaboração, a paralisação de investigação pela polícia, no caso de inquérito, ou MP, no caso do PIC? O artigo 3A, no parágrafo 3º, deixa claro que não. Ou seja, o início das tratativas da colaboração premiada não fará que o processo se paralise, seja ele em fase de investigação, seja ele em fase já processual. Isso é muito importante que os advogados tenham em mente, que o Ministério Público, porque o Ministério Público tem isso em mente claramente. Devemos lembrar, procuramos o Ministério Público, levamos a documentação, o Ministério Público deu início às tratativas de acordo, foi firmado o termo de confidencialidade, isso não significa que o Ministério Público paralisará a investigação, tampouco que ele não vá praticar uma medida cautelar, seja de busca e apreensão, seja até de prisão, enfim, isso é muito importante. O que é... Desculpe, Cássio. Uma cautelar real, né? Também. Uma cautelar real, quer dizer, não há nenhuma paralisação no processo. Isso é importante que se diga. O que acontece na prática? Na prática acontece o seguinte, há um acordo via de regra, isso não é lei, mas via de regra há um acordo de cavalheiros entre a defesa e o Ministério Público, em que o processo ou o inquérito segue o curso dele, mas não será tomada uma medida gravosa contra quem está tentando fazer o acordo de colaboração. Isso tem funcionado bem, não tenho ouvido queixas dos advogados que atuam nessa seara dos acordos de colaboração premiada, e há sim um acordo de cavalheiros, mas é importante para quem está nos assistindo ressaltar uma vez mais, mas a lei não prevê essa paralisação, o processo vai seguir o curso, o inquérito vai seguir o curso, as medidas cautelares podem ser requeridas e deferidas pelo juízo, mas via de regra, na prática, como a defesa e o Ministério Público estão em negociação, há sim um acordo de cavalheiros para que não ocorram medidas mais gravosas. E nós temos uma modificação, caminhando para o nosso quase fecho, que é a questão do juiz, né, Cássio? Como que a Lei 13.964 modificou o papel do juiz perante os acordos de colaboração premiada? Doutor, com a mudança trazida pelo pacote anticrime, os juízes, sim, vão ter uma maior participação para oferir a legalidade, a adequação dos benefícios pactuados, né, a regularidade. Antes de ser homologado o acordo de colaboração premiada, será feita uma audiência sigilosa com o réu colaborador, com o advogado, na presença do advogado, para ver se realmente foi feita de forma voluntária aquela colaboração premiada, porque durante as importantes operações realizadas tanto pelo Ministério Público Federal como do Ministério Público dos Estados, foram vistas aí várias prisões cautelares realmente para forçar a delação premiada, né? Tanto é que isso aí ficou claro e notório na Operação Lava Jato. O senhor que atuou nessa operação sabe do que eu estou falando, né? Agora, outro instituto muito importante que foi alterado pela 13.964 foi a limitação dos benefícios. Qual é a opinião do senhor acerca desse ponto que foi alterado pela lei?
Eu vou agregar a essa colocação que você fez, que a 13964, a lei anticrime, alterou profundamente o papel do juiz e, em decorrência disso, houve essa limitação dos benefícios também. O juiz, pela 12.850, era um mero homologador do acordo. Quer dizer, o Ministério Público e a Defesa negociavam o acordo e levavam o juiz, que tinha o papel de homologar. É um caso importante do Ali Maslow, em São Paulo, por exemplo, em que ele não se limitou a esse papel de homologador. É um caso famoso da máfia dos sanguessugas, que envolvia uma questão da saúde, e o juiz não homologou o acordo. A meu ver, com razão. Nesse caso que eu estou mencionando, o cabeça do esquema criminoso, na sua colaboração, indicou apenas as pessoas abaixo de si na estrutura hierárquica, não as pessoas que estavam acima dele. Portanto, o juiz entendeu naquela sentença que, nesse caso, o acordo de colaboração seria um salvo-conduto para a prática de crime. Essa sentença é muito paradigmática nesse momento, quando o juiz passa, sim, pela Lei 13.964, a avaliar, inclusive, a correlação entre o acordo e os benefícios que o Ministério Público propôs, podendo, inclusive, adequar os benefícios do acordo. Então, o juiz, além de verificar a legalidade, as questões formais, como você colocou, a voluntariedade, ele também pode fazer essa adequação. Nesse sentido, nós tivemos na 13.964 o encerramento de algo que foi muito utilizado na Operação Lava Jato e que vinha sendo muito questionado na Justiça, que era uma modificação dos regimes de pena. Quer dizer, nós temos os regimes de cumprimento de pena, como todos sabemos, aberto, semiaberto e fechado. Na Operação Lava Jato, nós passamos a ter vários regimes, aberto, fechado, semiaberto, de forma diferenciada. Então, o regime semiaberto diferenciado, não havia previsão legal para isso. Então, a lei agora, a 13.964, limitou completamente essa possibilidade, impedindo que esses benefícios sejam concedidos. Os benefícios precisam ser aqueles que estão em lei. Redução da pena, inclusive o perdão judicial, mas não pode ter regime de pena diferenciado. Muito bem, doutor. Muito bem colocado pelo senhor. Mais uma vez, já caminhando para o final do nosso bate-papo, né? Mais bate-papo do que realmente palestra, algo nesse sentido. Gostaria de agradecê-lo pela disponibilidade, né? Para estar discutindo uma questão tão importante como essas questões do ANPP, da colaboração premiada. Mais uma vez, muito obrigado. Cássio, uma alegria muito grande estar com você nessa noite. São muitas as questões, mas eu acho que esse tipo de bate-papo é um bate-papo bem objetivo, bem direto, bem prático, e isso é muito interessante. Fica aqui para quem está... China. Oi? Sem direito penal da China, da Inglaterra, mostrando como as coisas vão acontecer aqui no nosso país. Exatamente. E ficamos à disposição de todos que nos acompanham ao vivo e também daqueles que acompanhem posteriormente, porque vai ficar no YouTube do escritório do Cássio, mas ficará disponível também no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, e eu me coloco à disposição de todos os nossos ouvintes pelos meus canais do Instagram, do Facebook, do Twitter, Marlos Arnes de Oliveira. Estou à disposição de vocês para continuarmos trocando ideia. Uma alegria, Cássio. Grande abraço. A alegria foi minha, doutor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.